Bora lá, galera, mais um vídeo. Então, continuando o nosso assunto de padrões de projetos, hoje nós vamos falar sobre o DAO genérico. Então, aqui nós vamos implementar uma camada de acesso a dados que todas as entidades possam utilizar. Aí a gente precisa ficar repetindo o código, implementando tudo novamente. Então, para implementar o DAO genérico, nós vamos precisar de uma interface que vai definir as funcionalidades básicas, o CRUD, e uma classe que implementa de fato essas funcionalidades. Então, aqui voltando para o nosso projeto, primeiramente eu vou criar a interface que vai se chamar generic DAO. E aí eu vou colocar um pacote chamado br.com.fiat.jpa.dao. Bom, nessa interface nós iremos utilizar o generics. Então, para quem for utilizar a interface, vai definir o T, que será a entidade, e o K, que será a chave primária dessa entidade. E dentro deste nossa interface, eu vou definir os métodos básicos. Então, cadastrar, que vai receber o T entidade, o atualizar, que também recebe o objeto da entidade, o pesquisar retorna o objeto que foi encontrado e recebe aí o código. Então a gente vai receber o código e devolver o objeto que foi encontrado. Por fim, eu vou fazer o remover, que recebe também o código. Para não fazer commit dentro dos métodos, eu vou implementar um método commit, que pode ser chamado separadamente. E aí o commit, eu vou fazer o throws commit exception para avisar as outras camadas caso o commit não dê certo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o remover. Então, caso o nosso usuário ou alguém passe um código que não existe no banco, ele vai retornar lá que não existe a informação para ser removida do banco de dados. Bom, eu preciso criar essas duas exceções, então eu vou com o mouse em cima aqui, pedir para criar uma classe. Eu vou ajustar o pacote, então JPA exception. E aqui ele já cria para nós a classe corretamente com exception, estendendo de exception, e aí eu vou gerar os construtores para que eu possa inicializar aí o objeto com algumas informações se eu quiser. Vou fazer a mesma coisa para o commit exception. Vou criar a classe aqui, vou ajustar o mesmo pacote, e aí eu faço os construtores da superclasse. Legal. Salvei aqui, tá beleza a nossa interface. Agora eu vou implementar a classe. Então a classe, eu vou usar o pacote br.confiapdao.impl de implementação. Aí eu vou dar o nome de generic DAO-impl. Bom, essa nossa classe vai implementar a interface que acabamos de criar, generic DAO. Como aqui a gente não sabe o que é o T e o K, a gente vai continuar utilizando generics. Beleza. Bom, eu vou pedir para implementar os métodos definidos na interface, e aí eu tenho aqui todos os métodos do CRUD mais o commit. Bom, para que essa classe funcione, eu preciso do gerenciador de entidades, do Entity Manager. Então, vou definir ele aqui, só que ele será enviado ou recebido pelo construtor. Então, vou gerar um construtor usando fields, e aí ele vai receber o Entity Manager para nós. Beleza, agora o método cadastrar. Vou usar o Entity Manager, o método que nós já vimos que cadastra, que é o persist, passando lá o objeto recebido como parâmetro, que é a entidade. O atualizar fica muito parecido, só que muda o método para merge, passando aqui o parâmetro também, chamado entidade. O pesquisar. Pesquisar, ele vai retornar um em.find. Só que nesse momento eu teria que passar t.class. Só que eu não consigo pegar o t.class dessa forma. Eu teria que passar aqui o aluno.class, cliente.class e assim por diante. Então a ideia é que a gente pegue o tipo da entidade, o class da entidade, em tempo de execução. Então eu vou criar aqui um atributo que vai armazenar o class de t, vou chamar de class. E aí no construtor eu vou pegar essa informação. Então eu vou fazer um get class, get generic superclass. Preciso fazer um cast para um tipo parametrizável, que é do Java Lang Reflect. Bom, se ele é um tipo parametrizável, eu quero pegar esses parâmetros. Então, eu tenho aqui como pegar os argumentos. E aí, como são dois, eu quero o t. O t está na posição 0. Bom, isso aqui eu preciso fazer um cache. Legal. Vai ficar com alerta.
Aí eu vou tirar o alerta, suprimindo aí com o suppress warning. Vou tirar todos os alertas aqui. Legal. Agora, com este atributo, a gente consegue implementar o pesquisar. Então, fica class. E aí, a primary key está no parâmetro chamado código. Beleza. O remover. O remover, eu primeiro preciso pesquisar. Então, entidade, vou criar uma variável aqui. Aí eu posso usar o próprio método que acabei de implementar, passando o código para pesquisar aí nossa entidade. Aí eu vou fazer um if. Porque eu só vou remover se não for null. Porque se for null, quer dizer que não existe no banco de dados. E se for null, eu quero avisar que não tem dado no banco de dados para ser removido. Então, vou dar um throw new no data exception. Beleza. E aí, por fim, eu removo a entidade caso seja encontrado o objeto no banco de dados. O commit. Vou fazer um try. Vai fazer um catch. Por quê? Porque eu vou fazer aqui o começo da transação e depois vou fazer o commit. Caso o commit dê problema, eu quero fazer o rollback. É legal também printar aí o stack trace para a gente encontrar qual é o problema e depois lançar uma exceção para avisar as outras camadas que não deu certo aí o commit nesse momento. Beleza, e aí está pronta a implementação do nosso generic DAO. Vamos utilizar esse generic DAO para implementar o DAO do aluno. Então aqui, primeiramente eu vou criar uma interface que se chamará aluno DAO. O aluno DAO vai estender do generic DAO e aqui eu já posso falar que o T, que é a minha entidade, se chama aluno. E aí, se a gente observar, o aluno tem um @id, que é a chave, do tipo inteiro. Então aqui o K será integer. Fazer o import aqui do aluno. E a interface está pronta. Agora eu vou criar a implementação. Vou criar a classe, que se chamará aluno DAO e MPL. O que essa classe faz? Ela vai herdar a implementação para que eu não precise implementar os métodos novamente do generic DAO e MPL. Aqui fica aluno e integer também. E depois ele vai implementar a interface aluno DAO. Bom, nós precisamos chamar pelo menos um construtor do pai, então a gente tem que chamar aquele construtor que recebe o Entity Manager. E está pronto aí um aluno DAO com os métodos básicos. E aí só vamos ajustar a nossa view para que a gente utilize o DAO. Então, ao invés de chamar diretamente o Entity Manager, a gente vai criar aqui o aluno DAO, DAO igual new aluno DAO implementação, passando lá um Entity Manager. Vou fazer o import aqui do aluno DAO. E aí, ao invés de fazer este código, eu vou chamar o DAO, cadastrar, passando o aluno, e para efetivar no banco, faço o commit. E aí, aqui eu preciso de um try-catch, então vou implementar aqui o try-catch, caso dê problema, para a gente avisar. Bom, o atualizar vai ficar DAO.atualizar, passando o aluno 2 nesse caso, e eu também tenho que fazer o commit para efetivar as atualizações no banco. Beleza, o pesquisar. Pesquisar vai ficar DAO.pesquisar, passando o código, que vai ser o aluno.getCódigo. Bom, nesse caso aqui não precisa de commit, né? E aí, remoção, eu vou fazer o DAO.remover, passando o código do aluno. Vou pegar então o aluno.getCódigo. Aqui já tem uma exceção que eu preciso tratar, que é caso o código não exista no banco, né? O aluno não exista no banco. Depois vou fazer o commit, e aí eu preciso tratar também esse commit. Vou tratar os dois no mesmo, então vou fazer o commit exception aqui. E está pronto aí o ajuste para utilizar o DAO. Vamos executar aqui para ver se está tudo certo. Vamos aguardar o resultado. E está lá. A gente faz lá o insert, o update, vê o que foi pesquisado e também o delete. É isso aí, galera. Valeu, um abraço e até mais.